Estaremos aqui então, dentro de poucos minutos, iniciando. Nós estamos, irmãos, no primeiro trimestre do ano e estamos estudando esta revista, né? A revista aqui é Lições Bíblicas da CPAD, Raça Humana, a Origem e a Queda e a Redenção. Tá? Uma lição muito útil, muito importante, abordando alguns temas como a antropologia, como a questão aí da evolução do pecado. Também na última lição que nós tivemos, foi comentado um pouquinho sobre escatologia, falando sobre a vinda do homem do pecado, do anticristo, e essa lição ela faz um contraponto. É muito importante essa lição, nós não poderíamos deixar de comentar, né? É muito importante essa lição aí para nós, uma vez que esta lição ela fala acerca do personagem principal das Sagradas Escrituras, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mostrando ele como o homem perfeito. Esse vídeo aqui que faço, ele é independente, a responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade é inteira nossa, por qualquer comentário, por qualquer fala que vier a ter, né? Então é bom que se frise isso, né? Mas não sem a aquiescência de nossos pastores. Então eu fiz contato com o nosso vice-presidente, pastor Elias Lira, perguntando a ele se haveria algum trabalho da igreja, e se houvesse, obviamente eu não iria concorrer com ele, estaríamos ali participando, ali ouvindo, como estaremos no culto à noite, ouvindo a mensagem que será transmitida online por ele aqui, mas como não haveria, né, nenhum trabalho da igreja nesse sentido, online, nesse horário, então nós optamos por fazer essa live aqui, independente, mas não sem antes comunicar às nossas autoridades, em obediência a ela, né, pedindo a sua aquiescência. Muito bom, meus irmãos, já estamos aí nos aproximando, né, das 9h30, e nós já podemos então começar o comentário. A minha esposa está ouvindo pelo fone ali no celular, para que verifique aí se está chegando tudo ok, se está chegando o áudio, e ela possa também me dar esse respaldo. Eu espero contar aqui com a ajuda da nossa irmã Ruth e do Jânio, né, que falei para eles, para nós ficarmos aqui juntos aqui no WhatsApp, e se eles entenderem aí que tem alguns comentários, tanto a irmã Ruth, que é uma excelente professora, o Jânio também, que dá aula de escola bíblica dominical, assim eles trabalham aí nos auxiliando, né? Bom, lição de número 12, é a lição de 22 de março de 2020. Essa lição ela traz por tema Jesus, o homem perfeito, né? O seu textuário está em quem tem a Bíblia Sagrada e quiser nos acompanhar aí, o seu textuário encontra-se em Lucas, no capítulo 2, versículo de número 52, onde está escrito: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Né? A verdade prática de nossa lição: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, mas são reais, perfeitas e plenas. Muito bom. Então, essa é a lição que nós vamos brevemente aqui, então, comentar com os irmãos. Temos uma leitura bíblica em classe que se encontra em Lucas capítulo 2, do versículos 40 e 52, compreende aí vários versículos da leitura semanal, né, que mostra o desenvolvimento de Jesus, tanto quanto esse versículo que é o nosso tema, como mostra também um evento que ocorre aos seus 12 anos, né, na sua adolescência, onde ele passa um certo tempo no templo. Por que é importante nós estudarmos, então, acerca de Jesus, o homem perfeito? É porque esta é, sem dúvida, uma doutrina basilar acerca da salvação, ou seja, ela faz a base da nossa salvação. Sem ela, né, ou se ela estiver deturpada, ou se nós tivermos um entendimento incorreto acerca dessa doutrina,
nós podemos, irmãos, ter uma fé equivocada. Então é extremamente importante que nós conheçamos ao nosso Senhor Jesus e entendamos, né, que o nosso Senhor Jesus, ele tem as suas naturezas, como disse a verdade prática aqui, né, a sua natureza humana e divina. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. No decorrer da lição, nós vamos ver por que isso é importante. O objetivo geral dessa lição é clarificar que o Senhor Jesus é igual ao Pai, enquanto divino, né, em sua divindade, e semelhante a nós, enquanto homens que somos. E nós vamos entender por que ele é igual ao Pai e por que ele é só semelhante aos homens e não igual. Os objetivos específicos, então nós temos 3 tópicos aqui, e os tópicos eles vão falar acerca do primeiro, expor a divindade de Jesus, ou seja, mostrar que ele é verdadeiro Deus, né? Mostrar que ele é realmente um com o Pai, ele é divino. E no segundo tópico, explicar a humanidade de Jesus. E no terceiro, assinalar a perfeição de Jesus enquanto homem, né? Então a sua perfeição enquanto a sua vida humana. Mas ele não é perfeito como Deus? Claro que é, mas isso já é evidente, né? Então, por isso que o terceiro tópico trata de assinalar a perfeição dele enquanto vivendo aqui, né, como homem. Já agradeço aí todos os irmãos e mando um forte abraço aí a todos que estão conectados conosco, sejam aí da cidade de Bauru, São Carlos, né, que eu vejo alguns irmãos aqui, da cidade de Ourinhos também, que Deus abençoe grandemente esses irmãos que estão aí conosco. Então, nós vamos já iniciar o nosso comentário, então, acerca de Jesus como o nosso homem perfeito. Pedindo ainda para você que está assistindo esse vídeo, se puder, compartilhe ele na sua timeline para que mais pessoas tenham acesso, até porque essa aula ela é muito evangelística, ela fala acerca do nosso Salvador, então é uma aula muito importante para ser compartilhada, né? Então aqui, já vimos então de ponto que a nossa introdução nos traz, quem tem a revista aí pode ir acompanhando ela, embora nós não vamos fazer a leitura, nós vamos comentando os tópicos, né? Então quem tem a sua revista pode ver que a nossa revista já nos traz, né, na lição esse contraponto. Tivemos aqui o anticristo na lição anterior, né, o homem do pecado, e agora nós temos aqui a Cristo, né, que é o nosso modelo perfeito. Então ela faz esse contraponto, né, e o Filho do Homem, que é uma expressão usada no Novo Testamento, ele aparece mais de 50 vezes, né, no Novo Testamento. Essa expressão sempre é relacionada a Jesus enquanto nascido de mulher, mas sim, sem dúvida, o Filho de Deus. Jesus Cristo como o ser humano perfeito. Então nós vamos observar aqui, já dissemos, né, na verdade prática, que as duas naturezas elas coexistiam em Jesus, a natureza divina e a natureza humana. Ambas elas coexistiam em Jesus. Para falar acerca da natureza divina, por que é importante a gente reforçar isso? Porque, irmãos, naturalmente, muitas religiões ou religiosos reconhecem a existência do Jesus histórico, né? Muitas religiões, diversas religiões, poderíamos dizer assim, né? Tanto o islamismo, religiões ligadas ao cristianismo, algumas religiões antagônicas ao cristianismo, eles reconhecem que Jesus foi um personagem histórico, uma pessoa que nasceu e que viveu e que morreu. Mas muitos deles, incluindo, né, os judeus, para os quais Jesus veio, eles acreditam nesse Jesus natural, eles acreditam nesse Jesus histórico, mas não acreditam no Jesus divino. Eles não acreditam que Jesus foi e é o Filho de Deus que veio, que encarnou, que se fez carne. Então é importante que nós reforcemos a questão da sua natureza divina. E é isso que o primeiro tópico ele vem tratar. Jesus como o verdadeiro Deus, né? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e se nós formos ler o Evangelho de João, no seu capítulo 1, nós vamos ver a declaração, talvez mais bela, né? Mostrando esta divindade, mostrando acerca aí, de Cristo como o Filho de Deus.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, esse texto que está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, já nos traz, já nos demonstra que Jesus, ele estava com Deus no princípio. Que princípio é esse? Desde antes de o mundo existir, desde antes da eternidade. O que mostra que Jesus não é um ser criado. Jesus não é algo que foi feito, que tornou ou passou a existir. Não. Jesus, ele é pré-existente. Ele era um com Deus. E ele estava com Deus na criação de todas as coisas. Então isto fica para nós evidente já quando nós lemos o livro de João. Mas não só, né? Nós temos muitas outras referências que atestam e comprovam que Jesus é Deus, né? Que Jesus, ele tem a sua natureza divina e completa. Nós vamos ver, por exemplo, Isaías capítulo 9 e no seu versículo 6, que é outra referência aqui no primeiro tópico que nós encontramos na nossa revista. Esse texto vai dizer assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Então aqui são duas falas, né, dentro do mesmo versículo, que mostram a natureza divina e humana de Cristo. Olha que interessante. Elas mostram aqui, olha, um menino se nasceu. Aqui fala da sua natureza humana. Ele nasceu como menino, como um homem, como qualquer outro homem. Só que mostra também a sua natureza divina. Um filho se nos deu. Não era alguém que passou a existir após o nascimento, mas alguém que já existia, que já coexistia, alguém que é um com o Pai, né? Um com o Pai. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vem à existência, mas Jesus não passa a existir a partir do nascimento. Ele já existia, como a gente já acabou de dizer acerca de João. Ele estava lá no princípio, ele era o Verbo de Deus, ou a palavra criadora de Deus, e ele estava ali desde o princípio, criando todas as coisas junto com o Pai. Então Jesus, ele não foi criado, ele não passou a existir, o que mostra que ele é eterno, né? E também, se nós formos olhar ali em Isaías capítulo 9, no mesmo capítulo 9, mas não no versículo, ou melhor, no versículo 6, nós vamos encontrar ali descrito que ele é o Pai da eternidade, ou seja, ele estava lá na eternidade, antes do tempo existir, né? E como Pai da eternidade, ele é eterno, ele não tem começo e ele não tem fim. Então isso já deixa para nós claro que é esse atributo de sua eternidade demonstra para nós que ele é Deus, que ele é divino. Quando nós olhamos aqui para o subtópico 2, nós vamos ver os seus atributos de grandezas e perfeições. Por que é importante nós olharmos isto? Porque nós vamos encontrar em Jesus, nós vamos encontrar em Cristo, atributos que não são comunicáveis, são atributos próprios de Deus, atributos que Deus não comunica. Por exemplo, só para que a gente possa compreender melhor, né? Deus é amor, não é? Então, ele é amor. Nós podemos sentir o amor de Deus? Sim. Deus pode compartilhar ou comunicar conosco o seu amor? Ele pode. Então, esse é um atributo comunicável de Deus. É um atributo que está em Deus. Perfeito, imaculado, mas que o Senhor pode compartilhar conosco. Mas há atributos que estão em Deus e não pode haver em nenhuma outra criatura, né? Então, é o que nós às vezes comentamos, né? Acerca do que alguém quer elevar em alguma idolatria, né? Algum ser e comunicar esses atributos que não são comunicáveis de Deus. E aqui nós vemos aqui alguns versículos que mostram, por exemplo, Jesus Cristo é a fonte da vida, em João capítulo 1, versículo 4. Então, assim, a fonte da vida, quando Jesus se coloca como fonte da vida, ele se coloca com um atributo que só pode ser ou só pode vir de Deus, né? Não pode vir de nenhum outro ser, de nenhuma outra criatura. Em outro local, nós vamos encontrar aqui, ó, ele tem vida em si mesmo. João, capítulo 5, 16, e também Hebreus, capítulo 7 e 16.
Todos nós, irmãos, temos vida, né? Só que a nossa vida, ela não provém de nós mesmos, né? Há um salmo, e eu não lembro agora o local correto, se alguém lembrar aí, pode colocar nos comentários para nos ajudar, né, essa referência, mas há um salmo onde está escrito assim, que Deus nos dá a respiração, e quando Deus tira de nós o fôlego de vida, ou tira de nós a respiração, logo nós deixamos de existir. Ou seja, a vida não é algo que nós temos em nós mesmos, mas a vida é algo que é doado por Deus. E ele também será requerido de Deus um dia. Um dia nós teremos que apresentar contas a Deus, né, da vida que nós temos e que nós vivemos. Portanto, quando fala que Jesus tem vida em si mesmo, iguala ele a Deus. Essa é uma das razões pelas quais os judeus não conseguiam aceitar Cristo, né, como um profeta, ou mesmo como um homem, e queriam apedrejá-lo e matá-lo, porque olhavam, não, ele se faz igual a Deus, mas é porque ele é Deus, ele é divino. E a Bíblia está então recheada de referências, como nós estamos dizendo. Outro evento que mostra, né, que ele é Deus, ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 20, né, após ressurreto, encontrando-se com seus discípulos, ele diz para eles o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segurança, né? Que segurança. Mesmo em meio a essa crise que nós estamos passando, ele está conosco. Mesmo em meio a todo o desespero que esse mundo está vivendo, ele está conosco. Olha que segurança que temos, né? Mas como ele pode estar comigo aqui e estar com você aí que está assistindo essa live na cidade de Lins, na cidade de Ourinhos, na cidade de São Carlos, né? Na cidade de Brotas, de Barra Bonita? Como pode ele estar em todos esses lugares ao mesmo tempo? Só há uma forma dele estar em todos esses lugares ao mesmo tempo: se ele for onipresente. Esse é um outro atributo incomunicável de Deus, né? Só Deus é onipresente. Só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo, isso mostra que ele é divino. Então isso atesta e demonstra a sua divindade. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E temos algumas referências na revista, Mateus 9, 4, 5, João 2, 24, enfim, temos algumas outras referências. Mas eu quero reforçar aqui acerca da sua onipotência, né? Jesus ali em Mateus, no mesmo capítulo 28, agora não no verso 20, mas no 18, no verso anterior, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder. Só ele pode dizer isto, né? Foi dado a mim todo o poder no céu e na terra. Isso fala da sua onipotência, outro atributo que é incomunicável de Deus, ou seja, isso mostra ou atesta a sua característica divina. Ele é verdadeiro Deus, né? Ele é verdadeiro Deus. Aí, depois, no subtópico 3, para encerrar a questão da sua relação à natureza divina, nós temos aqui o comentário, né? Ele esvaziou-se de sua glória, que é o texto que está localizado na carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 2, no versículo 5 ao 11. Né? Ele se despiu de sua glória e habitou entre nós. Então, quando alguém olha isso, pode pensar assim: então quer dizer que Jesus, quando nasceu, ele deixou de ser Deus e passou a ser homem. Está certo? Não está certo. Está errado. Ele não pode deixar de ser o que ele é. Então, quando ele veio ao mundo, ele veio sendo Deus. E ele nasceu sendo homem, mas sendo Deus. Isso é, às vezes, incompreensível pela nossa mente humana. Mas isto é a realidade. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele não é meio homem e meio Deus. Ele não é... A sua natureza humana não prejudicou a sua natureza divina. Mas então por que está escrito aqui em Filipenses que ele se despiu de sua glória? Porque ele veio como um homem comum. Ele despiu-se da sua glória. Não diz o texto que ele despiu-se de sua divindade. Ele continuou sendo divino. Ele continuou sendo Deus. Mas ele despiu-se de sua glória para habitar aqui entre nós, né? Para ficar e estar entre nós. Quando Jesus, então, ele encarnou, ele assumiu a natureza humana, ele
despiu-se da sua glória que tinha com o Pai, mas ele não despiu-se da sua natureza divina. Ele, obviamente, irmãos, limitou, e é assim que o pastor Claudio Honor se refere na nossa revista, limitou os seus atributos divinos para que ele pudesse viver como um homem comum, né? Então, ele passou a ser ali, dentro do ventre de Maria, um feto, né? Esperando pacientemente os 9 meses para que viesse nascer. Nascendo, ele começou a chorar, teve fome, né? Precisou aprender a falar, precisou aprender a gatinhar, como qualquer outro ser humano. Mas isto não anulou, nem diminuiu a sua natureza divina. Ele simplesmente limita os seus atributos divinos para que pudesse experimentar, experienciar, vivenciar, né, a nossa vida como seres humanos, né? Que Deus maravilhoso esse que temos. Ficou então correto para nós e compreensível para nós a síntese desse tópico, né? Que as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Agora então nós vamos para o outro ponto, que é Jesus o verdadeiro homem, né? Então quando nós vamos para esse ponto, algumas pessoas acreditam que Jesus é Deus, mas não conseguem acreditar que ele foi um homem comum, né? Que ele foi humano na sua totalidade. Mas se não fosse assim, o sacrifício que ele fez não seria perfeito. Jesus precisava, e o sacrifício precisava ser feito por um homem, né? Então por isso que ele assume na encarnação a natureza humana. Então ele nasce, e como nós já dissemos aqui, né? já falamos, ele precisou aprender a falar, ele precisou aprender a andar, ele precisou aprender todas as coisas como um ser humano comum, e ele vivenciou todas as necessidades de um ser humano comum. Como homem, Jesus teve sede. Veja lá capítulo 4 de João, onde Jesus está à beira do poço de Sicar, em Samaria, né, e pede para aquela mulher para que tirasse um pouco d'água para ele beber. E os seus discípulos tinham ido aonde? Né? Deixando ele sozinho ali na beira do poço. Tinham ido comprar comida. Jesus precisava se alimentar, né? Então Jesus teve fome, Jesus teve sede. Em outro evento, Marcos capítulo 4, quando eles estão enfrentando aquele mar adverso, né? Jesus está na proa ou na polpa do barco, dormindo. Ou seja, ele se sentia cansaço, como qualquer ser humano sente. Jesus sentia dores, né? Como ficou muito bem evidenciado na sua paixão, durante a sua crucificação, durante o evento onde ele foi açoitado, onde ele foi ali esbofeteado na sua face, e ele ficou ali evidente que ele carregou aquelas dores, né? Se ele não fosse 100% homem, né? Se ele fosse Deus, alguém poderia dizer, mas é muito fácil para ele enfrentar todos esses sofrimentos, porque ele era Deus, ele não sentia nada, ele conseguia anular aquela dor. Não, ele era perfeito homem, um homem completo como eu e como você. Mas por que então que a verdade prática diz para nós, e eu disse que nós iríamos explicar, a verdade prática diz para nós assim, que ele era igual a Deus, mas semelhante aos homens. Ele tem uma diferença básica entre nós e ele, né? É que ele não experimentou o pecado. Jesus, ele nasceu da Virgem Maria, ou seja, ele nasceu não da semente do homem, mas nasceu sim do ventre de uma mulher, mas ele nasceu pela virtude do Espírito Santo, sendo como o primeiro Adão, criado sem o nascimento natural humano. Por isso ele não carregava a semente da queda. E para entender isso, né, talvez você precise voltar ali às lições anteriores, né? A lição 1, a lição 2, a lição de número 7, que fala sobre a queda, né? Então, aqueles que já vêm acompanhando a Escola Bíblica Dominical nos outros domingos, certamente já entendem muito bem o que eu estou dizendo. Jesus, ele não nasceu de Adão, né? E por não vir com a semente de Adão, ele não tinha a semente do pecado. Então, ele não tinha o pecado chamado original. Qual é o pecado original? É o que todos nós temos. Nascemos já com esse pecado original.
Jesus não o tinha. E também Jesus não estava sujeito ao pecado experimental, pois ele venceu todas as tentações. Ele em tudo foi tentado, mas a Bíblia afirma sem o pecado experimental. Ele não experimentou o pecado. E uma coisa que faz com que a gente vibre mais, faz com que a gente adore mais a Cristo, é porque quando nós olhamos para Adão, Adão estava num jardim, onde estava só ele e a sua esposa. E havia só uma regra que ele não podia descumprir. Adão não podia tocar no fruto da árvore que estava no centro do jardim. Era a única regra que Deus tinha colocado para ele. E com uma só regra, para não quebrar, Adão pecou, falhou, caiu. Agora Jesus, diferente de Adão, ele vem num mundo que é tomado pelo pecado, cheio de outros seres para induzi-lo ao pecado. E ainda assim, Jesus venceu todas as tentações. Não bastasse o mundo e seu apelo ao pecado, não bastasse as pessoas e as tentações que lhes era exposta, o próprio diabo veio tentá-lo lá no monte, né, com as suas ofertas. Jesus podia pecar? Jesus tinha a condição de pecar? Sim, meus irmãos. Com a sua natureza perfeitamente humana, ele estava sim sujeito a enfrentar a tentação. Mas ele enfrentou e triunfou sobre ela, né? Triunfou sobre todas as tentações. A diferença, então, de Jesus e porque ele é semelhante a nós, a semelhança de Jesus, ele não é igual, mas semelhante porque nós temos 3 adversários cruéis que nós enfrentamos diariamente. Nós enfrentamos o mundo e as suas tentações externas, nós enfrentamos o diabo e as suas sugestões constantes ao pecado, e nós enfrentamos um outro adversário, que é talvez o mais difícil deles, que é o adversário interno, porque nós temos o pecado original. Então a nossa natureza, ela é pecaminosa. Porém, a natureza humana de Jesus não tinha esse pecado original. Então ele enfrentou o diabo, ele enfrentou o mundo, mas ele não tinha o pecado original, pois ele não veio da semente de Adão. Por isso que Paulo coloca ele como o segundo Adão. E o pastor Claudio Honor aqui sabiamente coloca-o como o último Adão, porque ele veio e, diferente do primeiro que fracassou e precisou de um segundo, né, Jesus veio e não fracassou, mas triunfou, não precisando de um novo Adão para substituí-lo. Glórias ao nome do nosso Deus. Bom, Jesus então, ele estava com o Pai, como já dissemos, e veio e ele encarnou. Encarnando, ele veio então como qualquer ser humano natural que já comentamos, né? Ele foi tão natural como qualquer um de nós. Ele sangrava como nós sangramos, ele tinha dores, tinha frio, tinha fome, como nós fizemos. No jardim, em profunda agonia, né, nós vemos lá, Mateus 26 e 38, que Jesus suou gotas de sangue por causa da agonia, ou seja, ele teve medo, como qualquer ser humano o podia ter também, né? Então nós compreendemos e entendemos que ele participou da humanidade. E olha que esperança, que coisa boa essa, né? Porque a Bíblia vai dizer que nós temos um sumo sacerdote, Hebreus capítulo 7, 26, e eu vou até citar isso aqui, olha, porque nos convinha, nós precisávamos de um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse é o nosso Jesus, mas é um sumo sacerdote que em tudo foi tentado. Ele experimentou a tentação que você passa, ele experimentou a tentação que eu passo. Por isso ele consegue se compadecer de nós. O que é se compadecer? Se colocar no nosso lugar, sentir o que nós sentimos e nos perdoar. Olha que Jesus maravilhoso esse que nós possuímos. Então ele veio como um homem, e esse é o segundo tópico. E nós já precisamos correr para o 3, para que eu não passe aqui do tempo que nós determinamos aqui. Fica claro para nós aqui, então, que Jesus estava no seio do Pai até a sua vinda, mas ele não ficou inerte, ele participou da criação, em todo o Antigo Testamento ele participou, e aí, então, no Novo Testamento ele encarnou aí. A Bíblia coloca nessa encarnação, né, vale a pena frisarmos,
como a plenitude dos tempos, né? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, né? No seu versículo 4 e 5. E aí o pastor Claudio Honor reforça para nós aqui, né, a maravilhosa preparação que faz Deus para que Jesus venha ao palco do mundo. Naquele tempo, Israel, ou o povo de Israel, estava espalhado por diversos locais, e aonde eles estavam, longe do templo, eles construíram sinagogas, onde eles podiam, aos sábados, ir lá estudar as Escrituras, orar, né, e recordar-se de Deus, fazer o seu devocional. Havia também a Grécia, que trouxe ali todo um conteúdo cultural e um conteúdo filosófico, do qual até hoje nós bebemos, né? Do qual até hoje nós tiramos proveito. E esse conteúdo trouxe também uma linguagem, uma língua que tornou-se naqueles dias uma língua universal, que era o grego, né? Então facilitava com que se compartilhasse o evangelho, porque tinha uma língua que era entendida na maior parte ali do império. E que império havia? O Império Romano. Na época que nasceu Jesus, era a época que o Império Romano tinha chegado a seu ápice, né, ou estava no seu auge, e o Império Romano, reinava no Império Romano a chamada Pax Romana, ou a paz romana, ou seja, nas cidades do Império não havia guerra. Isso fazia com que houvessem rotas comerciais para levar de uma cidade, de uma nação a outra, as pessoas que queriam praticar o seu comércio, e elas eram, tinham, de certa forma, assegurado o seu trânsito entre as cidades que pertenciam ao Império Romano. Isso facilitou muito, tanto as viagens de Jesus, enquanto no seu ministério terreno, como a viagem dos seus discípulos, depois no propagar do Evangelho, né, por todas as cidades ou as regiões em que pertencia o Império. Então, na plenitude dos tempos, veio Jesus, né? Veio o filho de Davi e o filho de Abraão, né? Ele nasceu desta promessa que foi dada a Abraão. Na tua semente, na tua descendência serão abençoadas, né, ou serão benditas todas as famílias da terra. E a promessa a Davi dada ali deixa eu achar aqui o texto. O texto acho que se não me falha a memória. Espera aí, meus amados irmãos, eu acho que perdi a referência aqui. Mas o texto ele diz assim que Deus prometendo a Davi que sempre haveria alguém, uma luz no trono de Davi, né? Ou seja, um descendente, que o trono de Davi seria um trono eterno. E essa promessa, naturalmente, ela se cumpre em Cristo, que é o nosso Rei eterno. Muito bem, nós vamos então para o último tópico. Jesus, o homem perfeito. Já acabamos mencionando um pouquinho sobre ele, né? Ele, como segundo Adão, veio e venceu todas as tentações. Então ele viveu como um homem perfeito, sem, né, cometer nenhum pecado, vencendo as tentações, quer sejam aquelas do monte, quer sejam as outras que passou durante sua vida, entre até mesmo os seus próprios discípulos. Jesus foi rejeitado, inclusive pelos seus familiares. Jesus foi rejeitado pelos de sua nação. Jesus foi incompreendido pelos seus discípulos. Jesus foi incompreendido pelas autoridades de seu tempo, sejam religiosas, sejam elas as civis, e por isso Jesus foi preso, açoitado, né? Mas em tudo, ele como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores não abriu a sua boca. Então ele demonstra a sua perfeição. Quando nós vamos ler 1 de Pedro, né, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24, nós vamos ali encontrar, né, Pedro afirmando que ele era perfeito, que não havia nenhuma mancha, nenhuma mácula. Uma coisa que mostra, né, o que nos faz realmente admirar o nosso Jesus, é olhar para ele que enquanto 100% homem, né, enquanto a sua natureza humana, sujeito às mesmas paixões que nós estávamos aqui, ele enfrentou tudo triunfantemente. Jesus, ele foi santo na sua maneira ativa e santo na sua maneira passiva. O que eu quero dizer com isso? É porque às vezes a gente pensa na santidade somente como um ato passivo, aquilo que você não faz, né? Não
matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, né? Então, assim, essa é a santidade passiva, não fazer o que é errado. Mas a santidade ativa é algo também importante de ser reforçado. A Bíblia tem um texto que diz assim, ó, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Ou seja, quando nós não fazemos tudo certo, né, mesmo que a gente não faça nada errado, mas se a gente não fez o que era certo, a gente peca da mesma forma. E Jesus, ele teve a sua santidade ativa, ele fez tudo perfeitamente bem, né? E a sua santidade passiva, ele não cometeu nenhum delito, nenhum pecado, nenhuma palavra torpe saiu de sua boca. Que Cristo maravilhoso nós possuímos, né? E na sua perfeição moral, e por ser perfeito, ele podia ser esse sacrifício que era requerido, esse sacrifício que precisava vir. O Pai havia sido ofendido pelos meus pecados. O Pai havia sido ofendido pelos pecados de toda a humanidade, né? E precisava de uma punição. Alguém precisava pagar, e o preço era sangue. Alguém precisava derramar o sangue para perdoar os pecados de toda a humanidade. E o profeta Isaías, muitos anos antes, né? Cerca de 700 anos antes de Jesus encarnar, ele profetiza acerca disso. Ele tomou sobre si as nossas imperfeições. Quando nós estudamos acerca de Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a sua beleza mostra a humildade. E o texto de Filipenses diz, né, dessa sua humilhação, sendo igual a Deus, ele não usou por usurpação de ser igual a Deus. Antes, humilhou-se à forma de servo. Primeiro, ele despe-se de sua glória, vestindo uma carne ilimitada como essa que nós temos. Ele não precisava disso, mas ele vestiu a sua natureza humana limitada, né? Onde ele não era ou não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, aonde ele tinha necessidade de alimentar-se, aonde ele tinha cansaço e fadiga, aonde ele sentia dor. Ele veio e limitou-se à forma de homem. Mas estando na forma de homem, ele ainda humilhou-se para colocar-se na forma de servo. Estando na forma de servo, ele ainda humilhou-se mais para morrer a morte de cruz. Por que ele fez isto? Porque ele sabia que nenhum homem, ninguém poderia assumir a cruz. Nenhum santo havia, nenhum sequer, que poderia assumir a cruz em nosso lugar. Então ele veio, ele vestiu essa natureza humana, ele enfrentou todas as tentações. E aí, vencendo todo o pecado, toda a tentação, ele foi à cruz. Chegando à cruz, ou antes dela, ele foi humilhado, despido, esbofeteado. Cuspiram em sua face, vendaram os seus olhos, os olhos daquele que era onipresente, e batiam com uma cana em seu rosto, perguntando: profetiza, quem é que te bateu? Ele sabe exatamente quem foi, mas como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele foi diante das autoridades, de Herodes, de Pilatos, e ele não abriu a sua boca. Ele chegou lá e enfrentou a cruz, carregou aquele madeiro. Para que fez isto? Porque ele amava a mim e ele amava você. Meus queridos, nós estamos enfrentando dias difíceis, dias verdadeiramente trabalhosos. Nós estamos diante de uma epidemia para a qual não há remédio e o contágio é agressivo. Se formos olhar, em cerca de uma semana, já multiplicou as suspeitas de casos no nosso país, quase que por 3. E ela continuará crescendo. As autoridades estão preocupadas. As bolsas de valores do mundo inteiro estão caindo. Todas as pessoas estão com medo. Na Itália, há uma quantidade de mortes inimaginável e uma quantidade de infecção ainda maior que da origem na China. O mundo está preocupado. Mas eu estou seguro em uma promessa. A promessa de João capítulo 14, feita por Jesus.
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, disse Jesus. Eu vou preparar-vos lugar. Há um lugar preparado para nós. E todos estes sinais que nós estamos vendo atestam para a verdade de que Jesus, o Filho de Deus, veio e voltará para nos levar, né? Ele enfrentou a cruz. Vamos ler a conclusão, que nós já chegamos ao final aqui do nosso tempo, né? E a conclusão da nossa lição nos traz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, porque sim, Jesus virá e levará para si a sua igreja, né? E a sua igreja não é uma igreja que tem uma placa, não é um templo. A sua igreja somos nós, que mesmo aqui em nossas casas estamos nos reunindo para acercarmos-nos das Escrituras Sagradas e honrar a Cristo Jesus como Senhor de nossas vidas. Esta é a verdadeira igreja, né? Seja em qualquer lugar em que estejamos, nós somos um porque somos igreja. Nós ansiamos por esse arrebatamento. No arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, que é verdadeiro homem. Olha que coisa interessante. Jesus, após ressuscitar, ele sentou ali com os discípulos e Tomé, ainda meio desacreditado, meio atônito, Jesus falou para ele assim: Tomé, vem aqui, coloca as mãos, né? Veja que eu tenho corpo, eu não sou um espírito, né? Eu tenho corpo, apalpe aqui, coloque as mãos nas minhas feridas, na ferida de minhas mãos, na ferida do meu lado. E aí ele pediu ainda aos discípulos: tendes vós algo para comer? E ele sentou e comeu peixe junto com os discípulos ali. Que coisa mais bela! Jesus, irmãos, ele será para sempre 100% homem, assim como para sempre ele será 100% Deus. A sua natureza divina não foi diminuída por sua encarnação, e a sua natureza humana não foi aniquilada pela crucificação, mas na crucificação ele aniquilou o pecado, e nós encontramos, achamos lugar de arrependimento e de perdão. Na sua morte, ele fez reconciliação entre a humanidade e o Pai. E na sua ressurreição, ele trouxe-nos esperança de uma nova vida, e uma vida que seja eterna. Estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Que Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam nessa live. Nós tivemos aqui, em alguns momentos, 60 pessoas assistindo, né, essa breve reflexão. Eu volto a dizer, irmãos, que essa aula é independente, né, toda a responsabilidade de tudo que disser, qualquer civilmente, é totalmente a mim, mas fizemos isto com a aquiescência, com a anuência do nosso pastor vice-presidente, pastor Elias Lira, e eu quero reforçar o convite dos amados para participar hoje às 8 da noite do culto que vai ser divulgado, né, ou que vai ser transmitido, né, no site ali de nossa igreja, Assembleia de Deus Belém Bauru. Você pode procurar pelo Google ali, né, AD Bauru, você vai localizar, poderá assistir o culto online ali, participar conosco também, como você fez agora. E eu quero reforçar aos irmãos, né, que ainda que os nossos templos estejam fechados, as necessidades continuam. Então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a conta da nossa igreja, para que os irmãos possam ali entregar os seus dízimos, as suas ofertas voluntárias, né, para o trabalho, a manutenção do trabalho do Senhor, bem como a manutenção das famílias daqueles pastores que abriram mão dos seus trabalhos e tornaram-se ali servos de Deus integrais. O site, Uma Palavra para Ti, ele não tem fins lucrativos, nós não arrecadamos valores nenhum, o único fim é transmitir a palavra de Deus, mas você poderá contribuir ali com a igreja em Bauru nesse período,
né? Então participe dos eventos. Teremos culto hoje, teremos culto na quarta, na sexta, às 8 horas, transmitindo online para os irmãos. Orem pelo nosso pastor Arnaldo, nosso pastor presidente, um homem de Deus muito amado nessa cidade, que ele vem enfrentando alguns problemas de saúde já no decorrer desse ano, né? Mas o Senhor é poderoso, nós acreditamos, para restabelecer a sua saúde. Muito bem, meus irmãos, vamos só fazer uma breve oração, muito breve, fique conosco ainda, e aí depois então nós vamos dar por encerrada essa live, e permitindo Deus, quero ver se no decorrer dessa semana a gente compartilha alguns outros vídeos curtos, com breves reflexões acerca da palavra de Deus, não ao vivo, mas vídeos mais curtos editados aí, para teu elevo espiritual. Oreis também por mim, por minha família, né, pelo nosso trabalho. Temos ainda que enfrentar algumas adversidades aí à frente, mas o Senhor é conosco. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por este momento, passamos na tua presença, reunido com tantos irmãos de diversas cidades, amigos, famílias, que estão aqui, Senhor, para refletir acerca da tua palavra. Que beleza, Senhor, aprender que no teu imenso amor, o Senhor doou o seu Filho Jesus para vir em carne, despindo-se de sua glória, humilhando-se na forma de servo, para enfrentar tudo que ele enfrentou com o objetivo de salvar a mim e a minha casa. Senhor, eu sou agradecido. Posso dizer, Pai, que eu amo o Senhor e desejo servi-lo e desejo sempre, sempre, sempre seguir os teus ensinamentos. Ajuda cada um dos teus filhos que participaram deste momento e que o Senhor, meu Deus, possa abençoar as suas famílias. Senhor, olha para o nosso mundo nesse momento de crise. Quantos missionários, Senhor, em situações precárias, difíceis, estão aí acudindo as pessoas, correndo o risco até mesmo de ser contagiados, mas não estão negando o seu chamado. Ajuda-os, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa nação Brasil, uma nação já tão sofrida pela corrupção, tão sofrida pelos desmandos de líderes, que estava tentando se reerguer economicamente e agora enfrenta mais esse golpe. Que as tuas mãos se estendam sobre nós, Senhor, e que o Senhor nos ajude a enfrentar isto e superar para a glória de teu nome, em o nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos irmãos, muito obrigado. Desculpe qualquer falha, foi a primeira vez que eu fiz uma live, né? Não sabia mexer muito bem, mas acho que deu aí para que a gente comente um pouquinho e reflita um pouquinho sobre a aula de hoje, que era muito importante, nós não poderíamos perder. Próximo domingo ainda haverá mais uma aula dessa revista. Não sei se nós vamos transmitir por aqui, se a igreja fizer algum trabalho, certamente eu vou estar assistindo online lá com a igreja, mas se não fizer, nós vamos aí marcando aqui pelo Facebook. Deus abençoe a todos, depois deixe seu comentário ali, se você gostou, se não gostou, sua sugestão. Fique com Deus, Deus abençoe.